estão aqui permitindo, fazendo com que isso tudo funcione, e deixo aqui nossos agradecimentos. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema que é bastante interessante, que é a inversão do ônus da prova no CPP, ok? Bom, é um tema em que a gente vai abordar alguma coisa no sentido teórico e vai verificar que na prática, infelizmente, a gente percebe que se faz essa inversão do ônus da prova. Lá no processo civil, é possível a gente ter a inversão do ônus da prova quando nós estamos tratando do direito do consumidor, ok? E isso é muito simples de se entender em razão da hipossuficiência técnica que nós, consumidores, temos perante as empresas. E referente ao campo processual penal, isso jamais poderia ocorrer, porque nós também somos hipossuficientes tecnicamente e em todos os outros sentidos perante o Estado, em razão do poder que o Estado juiz, Estado administração, o Estado no geral, tem sobre a sociedade, em controlar o nosso viver, em chamar para si a responsabilidade desse controle através do Poder Judiciário, através de um processo penal e, consequentemente, em caso de condenação do réu, na execução da pena, ou seja, na aplicação da pena. Bom, feito essa demonstração pelo menos eu e tantos outros doutrinadores, nós combatemos a impossibilidade da inversão do ônus na prova no processo penal, tendo em vista que a nossa Constituição Federal, lá no artigo 129, lá no artigo 127, ela deixa muito bem delineado, pelo menos teoricamente, que nós temos um sistema processual penal acusatório. Eu falo isso teoricamente porque na prática a gente vai ver, eu vou dar alguns exemplos, que o sistema inquisitivo, o inquisitorial, o fantasma ainda assombra as pessoas, assombra os réus, assombra a defesa, contamina, prejudica o desenvolvimento de um processo. E quando eu falo em processo, e isso vai acarretar um prejuízo, e se acarreta esse prejuízo, provavelmente nós vamos estar falando em uma injustiça. E aí, geralmente, essa injustiça ela vai desaguar na condenação do réu. E a gente percebe que quando se fala num sistema acusatório, quando se fala na impossibilidade da inversão do ônus na prova dentro do processo penal, o que nós estamos buscando aqui, ou estamos tentando preservar, é o princípio da paridade das armas. Ora, se eu tenho um Estado com um poder de ação imenso sobre a sociedade, sobre o réu, inclusive até mesmo sobre a própria defesa técnica, a Defensoria Pública agora que melhorou muito as suas condições de instalação, estrutura, e assim também é a advocacia. Então, quando nós percebemos que há um desequilíbrio em razão do alto poder que o Estado tem, e aí não há nem que se discutir as garantias que, por exemplo, o Ministério Público tem, a estrutura física, o poder que é dado a ele é quase que absoluto para requisitar provas, determinar ofícios, sem falar que eu vejo isso na prática, praticamente tudo que o Ministério Público, tudo que um promotor requer ao magistrado é sempre concedido. E isso gera um prejuízo, uma desigualdade que vai acarretar num processo penal injusto e, por consequência, teremos um resultado injusto.
Dentro dessa questão que a gente está falando aqui, né, dos sistemas processuais que se discutia se era inquisitivo, se é misto ou se é acusatório, a doutrina ainda, nós encontramos algumas discussões sobre isso, mas pacífico é que a gente tem hoje legalmente o sistema acusatório. É bem verdade que quando se fala no sistema acusatório, o nosso sistema acusatório, ele teoricamente ele está inserido, apresentado para todos nós. Só que em alguns casos, ou nos grandes momentos, em diversas situações, meus amigos, eu consigo perceber que ainda há uma resistência muito grande para que seja aplicado o sistema acusatório de uma forma clara e cristalina, sem nenhuma contaminação. Quando eu falo sem nenhuma contaminação, é porque o sistema acusatório puro, aquele que efetivamente acontece aqui na prática para a gente, é quando nós temos o magistrado afastado das partes, ok? Observando o que está sendo produzido dentro de um processo, ou seja, se o Ministério Público ele é o órgão competente para oferecer a acusação, então compete ao Ministério Público apresentar, né, a ilicitude do fato. Ou seja, se crime é considerado fato típico antijurídico culpável, o promotor de justiça, quando ele pega um inquérito policial, ele tem que fazer uma leitura para ele verificar se existe fato típico antijurídico culpável e se isso existe, se não há nenhuma outra excludente de ilicitude ou de culpabilidade, porque se existir não há necessidade de oferecer uma denúncia. A questão toda é que o promotor de justiça, muitas vezes, ele faz essa leitura, oferece a denúncia e nem ele tem essa certeza se aquele fato é antijurídico, é fato típico e é culpável, ou seja, se ele é ilícito, se ele efetivamente é um crime. E aí a gente deveria ter, recaindo sobre os ombros do Ministério Público, a obrigação de provar a acusação. Então, aquilo que ele está acusando, então se ele está acusando um sujeito X da prática de um homicídio, na prática de um roubo, ele tem que apresentar o fato típico, o antijurídico e o culpável, dentro do contexto do que ocorreu naquela situação. E isso a gente passa a ter uma interferência por força do artigo 156 do Código de Processo Penal atual, que ele até fala que a prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Então, o artigo 156, quando a gente faz uma leitura desse artigo, a gente consegue perceber que uma lei infraconstitucional está dando poder ainda, como um resquício do sistema inquisitório, ao magistrado dele suprir o erro de que o promotor de justiça tenha cometido, tal como não ter conseguido provar aquilo que ele queria provar quando ele produziu as provas, ou quando ele requereu as provas. E aí pouco importa para a gente se ele não obteve a prova porque essa prova não existe, ou se ele não obteve por sua incompetência e não ter requerido de uma forma correta e coerente. Quando o magistrado se agarra ao artigo 156 e ele, de ofício, por exemplo, determina uma produção de prova X, meus amigos, nós já estamos saindo fora do sistema acusatório e passamos a ter uma interferência do Poder Judiciário, porque o sistema acusatório puro, cristalino, o magistrado ele tem que ficar afastado das partes enquanto elas vão duelar, enquanto elas estão lá discutindo, colocando na mesa aquilo que está sendo proposto, para daí, com base nessas provas produzidas, o magistrado decidir. Agora, quando eu tenho um magistrado
que ele, sob, entre aspas, o argumento de que tem dúvidas para decidir, há um grande equívoco aqui. Primeiro, se há dúvidas para decidir, é porque a prova que foi produzida pelo Ministério Público foi mal feita ou foi bem feita, mas não conseguiu alcançar o objetivo final. Então teria que se aplicar um duplo pro réu. Uma outra questão, que quando ele entra nessa situação de ter dúvidas de como decidir, eu não vejo ele nunca, pelo menos na minha experiência, requerer a produção de uma prova para beneficiar o réu. É sempre para prejudicar, é sempre para condenar. E aí eu passo a ter uma crítica muito ferrenha, que me parece que eu tenho um desconsorte processual ativo. Porque a gente vê lado a lado o Ministério Público andando com o magistrado com o objetivo, segundo o 156, do juiz produzir a prova sob uma falácia, uma utopia para se buscar a suposta verdade real. A verdade real, ela sequer existe, até porque o fato já aconteceu, é um fato histórico. O que a gente está tentando é construir o que aconteceu no passado e tentar trazer para a realidade, para chegar ao máximo possível de uma realidade. Mas a questão do ônus da prova compete ao promotor de justiça. Se ele não provou, se ele não conseguiu provar por incompetência dele ou por falta de provas, porque agora ele consegue vislumbrar que não tem condições, que aquele fato não aconteceu, ou se ele aconteceu, ele está amparado por uma excludente de ilicitude, por exemplo, tal como a legítima defesa, estado de necessidade, não cabe ao juiz tomar a rédea desse processo e agora ele ditar as normas para ele produzir a prova que ele quer produzir, e geralmente a prova que ele quer produzir é para condenar. E aí ele ingressa, sai do princípio da imparcialidade, sai da inércia que é exigida dele, e ele vai entrar no campo do Ministério Público. E aí a gente passa a ter, na realidade, como lá na Inquisição, e aí pouco importa se é a espanhola, a portuguesa, a católica, não interessa qual delas, parece que você passa a ter, lá você tinha uma pessoa exercendo uma dupla função, que ele acusava e julgava, e não respeitava os direitos, em regra, dos fiéis, e hoje nós temos duas pessoas, um magistrado e um promotor, que quando o magistrado ingressa no campo do sistema acusatório, passa a exercer também esta função de acusar. Então a gente ainda tem na prática essa questão aqui da realidade de não existir um sistema puro, cristalino, acusatório. Posso afirmar, pelo menos na minha experiência, que a grande maioria, mas a grande maioria mesmo, sempre o magistrado está interferindo no processo sob a alegação 156 do Código de Processo Penal. E há um equívoco grande, porque o Código é de 41 e nós temos a Constituição de 88. Tecnicamente, pelo menos esse é o meu entendimento, esse artigo 156 está revogado tacitamente, porque ele fere os diversos princípios que nós acabamos de citar: para defesa, contraditória, imparcialidade, paridade das armas, dignidade da pessoa humana, o próprio sistema acusatório. Então, como o nosso legislador ele vive hibernando, demora tanto para fazer as mudanças, basta ver que nós temos um projeto de lei 156 de 2009 que está tramitando e que quando ele entrar em vigor já vai entrar com problema. Nós passamos a ter essas mazelas e as interferências de um órgão, que é o Poder Judiciário, interferindo no campo de batalha das partes. O grande problema que a gente ainda encontra nisso aqui é que, na prática, nos crimes, por exemplo, contra o patrimônio, a gente tem uma inversão muito grande. O exemplo é muito simples. Vamos imaginar um crime
que o sujeito alguém tenha praticado um crime de receptação, ou seja, o primeiro sujeito furtou algumas coisas e passa a vender para um terceiro sujeito, ok? Então, um terceiro está receptando. Se esse terceiro for preso em flagrante, for pego, já há uma presunção de culpa e, portanto, do ilícito imposta pelo Ministério Público. Porque não se questiona, pelo menos num primeiro momento, se aquele terceiro que, por exemplo, comprou um relógio, comprou um celular de uma outra pessoa, ninguém, num primeiro momento, questiona se essa compra foi de boa fé ou não. Porque nem sempre as pessoas compram alguma coisa de outra na má fé. Engano de quem pensa assim. Então, se esse terceiro que está comprando um patrimônio, um bem, um relógio, um celular de uma outra pessoa, e se essa pessoa, se ele que está adquirindo não tem conhecimento que isso é produto de furto, quando ele é pego com aquele patrimônio ali na mão, já se há uma presunção de culpa e de participação do ato daquele sujeito praticando o crime. E aí fica muito simples para o promotor de justiça, porque ele alega que o sujeito foi preso em flagrante com a res furtiva ou com o bem, em sua propriedade, em sua posse, para que isso fique configurado. Só tem um detalhe: o pano de fundo dessa história não é o objeto que está aqui. O pano de fundo dessa história é o elemento subjetivo lá do direito penal, que é o dolo. O promotor não é só demonstrar que o sujeito foi pego com um celular ou com uma caneta ou um relógio, que em tese é produto de crime. Porque quando ele faz isso, ele joga a responsabilidade e transfere para a defesa, e aí cai na prática a inversão do ônus da prova e traz para o advogado, o defensor público, a defesa técnica ter que provar que aquele bem que encontra-se na mão daquela terceira pessoa, que ainda que tenha sido produto de fato ilícito, um crime, por exemplo, de um furto, de um roubo, de uma receptação, e o sujeito está com ele pode muito bem estar com aquele bem de boa fé, sem ter ciência de que ele comprou aquilo como um produto de roubo. Então, além do promotor de justiça, quando ele, nesses crimes patrimoniais, isso acontece direto, e geralmente a sentença vem assim, conforme durante toda a instrução criminal, o réu foi preso em flagrante com o objeto, tal como o celular, conforme apontado na denúncia. Porém, a defesa não se desincumbiu, não conseguiu provar que aquele objeto é fruto de obtenção lícita. Mas como é que eu vou provar se o ônus da prova não é meu, não é da defesa? O promotor, quando ele alega que o sujeito foi preso em flagrante com um celular, com um objeto, ele tem que informar que há um objeto e tem que ter a prova do dolo da aquisição daquele objeto. Assim, realizando dessa forma, ele estaria respeitando o sistema acusatório e principalmente o 156, que é o ônus da prova que lhe compete. Quando ele faz essa acusação, e essa acusação, o juiz recebe a denúncia, e o juiz não analisa dentro da denúncia se há prova do dolo da obtenção daquele patrimônio, isso já está contaminado. E aí, na prática, o que vai acontecer? Gera totalmente a inversão do ônus da prova. E quando você inverte o ônus da prova, você traz para a defesa a grande dificuldade de tentar convencer aquilo que compete ao promotor de justiça. É o caso, por exemplo, de uma legítima defesa. Quando o réu alega uma legítima defesa, há um entendimento por muitos magistrados que, na prática, ele vai ter que provar que elegeu legítima defesa.
Mas não é isso que tem que acontecer. O que tem que acontecer é, o promotor faz a acusação, mostra na acusação com provas de que existiu o fato típico, antijurídico e culpável e que inexiste de forma fidedigna uma excludente de ilicitude. Aí sim o juiz deveria receber essa denúncia. Porque se o juiz, ao pegar uma denúncia, tecnicamente, se ele analisar a denúncia e verificar que tem uma acusação, e aí nós temos a materialidade, no caso do homicídio, o exame cadavérico lá, e nós temos essa materialidade ali. Agora a questão se está tratando em cima da autoria, é necessário que o juiz avalie, primeiro, tem provas de que foi o réu que praticou esse crime? Há provas, há filmagem, há depoimentos fidedignos de que o réu praticou aquele crime? Sim, vamos imaginar. Então, ok, em tese nós estamos falando que o sujeito praticou um crime. Mas, além disso, o promotor tem que ter o cuidado e a obrigação, e eles não se desincumbem disso, de provar que este ato do tal homicídio ele está totalmente descoberto de uma excludente de ilicitude. Aí o juiz deveria receber a denúncia. Porque se o juiz verifica que há provas o suficiente de que existe uma excludente de ilicitude, ou ele rejeita a denúncia por questão por falta de justa causa e até por atipicidade do crime, ou ele vai receber e mais à frente, dependendo do momento processual, ele vai receber essa denúncia e mais à frente ele vai absolver sumariamente o réu. Mas veja bem, isso era para ser uma coisa automática sem obrigar a defesa a ter que buscar álibis para provar que o sujeito não praticou aquele crime. Então, o grande problema da inversão do ônus da prova, gente, é muito sutil e as pessoas às vezes não percebem e quando o promotor de justiça oferece a denúncia, ele narra os fatos, imputa o crime ao sujeito, mas ele não consegue nessa narrativa e na imputação desse crime junto com a coletânea de provas demonstrar que o sujeito agiu, conforme o fato típico, através de uma conduta, havendo nexo de causalidade, ocorrendo resultado naturalístico e sendo típica. Então, ele tem que provar isso. Só que, pessoal, isso é uma questão técnica que nós estamos falando e eu não vi ainda um magistrado que entrar nesse caminho e aí pressionar o Ministério Público a promover uma denúncia a ponto de trazer quase que uma certeza de que existe realmente um crime. E isso acarreta uma mazela para o processo penal, porque o próprio processo penal em si já é um mal para o cidadão. Qualquer sujeito que responde a um processo criminal, ele já está sofrendo uma sanção perante a sociedade, a angústia, a sua imagem perante a sociedade, porque certamente ele não vai mais voltar a ser como era antes. E o pior ainda, quando a gente tem aqui nessa questão aqui, a coisa é tão complicada, que quando a gente fala na inversão do ônus da prova, muitos magistrados, quando ele vai sentenciar e o promotor, por algum motivo qualquer, ele não consegue provar a efetividade do crime no sentido da pureza, sem nenhuma contaminação de uma excludente de ilicitude, ou quando tem uma dúvida, o juiz, pelo menos a gente tem verificado isso, você pode fazer um levantamento no tribunal, você vai ver isso, que em regra o juiz dá uma sentença absolutória por falta de prova para condenar. E aí, gente, quando você fala que o sujeito foi absolvido de falta de prova para condenar, está muito claro que nós estamos dentro de um sistema puramente de culpa.
puramente com o objetivo de condenar. Eu só não te condeno porque eu não posso, porque eu não tenho provas suficientes. Então eu vou te absolver. Isso passa um pouquinho para o campo, parece até da preguiça do magistrado quando ele vai proferir sentença. Hoje as sentenças são quase todas nesse caminho. E isso é muito ruim porque o sujeito chega perante a sociedade e as pessoas perguntam, né? E aí, como é que foi o resultado? Você foi absolvido? Foi condenado? E ele fala, foi absolvido. Mas você foi absolvido por quê? Não sei, porque não tem prova para condenar. Se o sujeito fala que não tem prova para condenar, também não tem prova para absolver. E aí fica um ponto de interrogação e aquele sujeito continua com a sua imagem perante a sociedade manchada. Isso é fruto, né, da ausência da seriedade na hora de se analisar um caso concreto quando o juiz vai sentenciar. É obrigação do juiz buscar dentro do processo, e aí, quando a gente fala buscar dentro do processo, a gente vai falar em outras lives aí de dois assuntos interessantes, uma que é referente a abuso de autoridade e outra que é referente ao livre convencimento e a íntima convicção do juiz, mas só para fazer um adendo, porque isso tudo está interligado, o juiz, quando ele julga, pessoal, ele tem que julgar baseado só em três coisas, que é o fato. Que fato é esse? O fato que o Ministério Público apresentou na sua denúncia e que recai sobre o réu, as provas produzidas pelo Ministério Público no oferecimento da denúncia ou até mesmo no transcorrer da instrução criminal do processo e as provas produzidas pela defesa. E, obviamente, após fechar com as alegações finais, o direito que ambas as partes estão perquirindo. Um provavelmente pedindo a condenação e outro provavelmente pedindo a absolvição. O que baliza essa íntima convicção, o que baliza o juiz é isso. Fora isso aqui, né, ele está tendo uma alucinação jurídica. A verdade é essa. Tá? Ele não pode julgar fora disso. Por mais que um juiz ele tenha seus princípios, a sua ética, moral, por mais que ele perceba que ali seria um caso de condenar, mas se o promotor de justiça não obteve, né, êxito em provar que o sujeito praticou o crime, o juiz tem que absolver. Tem que se despir do sentimento de justiça dele e aplicar aquilo que a lei fala. Tá ok? Por mais que você não concorde, mas isso é o que a lei fala, porque o juiz ele tem que julgar segundo o que foi apresentado. O que é apresentado é o que vale. O que não está no processo é mera ficção. O juiz só pode julgar de acordo com o que está no processo. E o promotor de justiça, até pelo princípio da lealdade processual, e infelizmente eu quase não vejo eles aplicarem isso, ele deveria, e eu não vejo mesmo isso acontecer, utilizar esse princípio. Quer ver um exemplo muito claro disso aqui? Um promotor de justiça, às vezes, eu já vi isso no júri várias vezes acontecer, ele vem e faz uma denúncia contra o sujeito lá. Só que antes dele oferecer a denúncia, ele pegou os autos do inquérito e leu todo o inquérito policial. E vamos supor, e isso é uma suposição que sempre está acontecendo, vamos imaginar que esse promotor de justiça, na leitura do inquérito, ele já vislumbrou ali que existe uma possibilidade de legítima defesa, que provavelmente vai ser arguída pela defesa, e quando a gente fala em uma arguição de legítima defesa por via de consequência, irmãs gêmeas, tá ok? Nós temos o privilégio em razão da alteração emocional do sujeito. Tá? Então, o que o promotor de justiça, aquele promotor que deveria prismar pela lealdade processual, de duas uma, ou ele já oferecia a denúncia, né, reconhecendo esse privilégio, e aí se vai ter uma qualificadora e um privilégio se é possível,
ou se não vai ter uma qualificadora e vai ter só um privilégio, também é possível, vai depender do caso concreto. Ou se ele não fizer isso, que ele denuncie no homicídio qualificado, porque as informações iniciais vieram no inquérito policial e ele agora quer ter a certeza se existe ou não uma suposta legítima defesa, ou se existe ou não, se não existir legítima defesa, mas existe um privilégio em razão do domínio da emoção, por exemplo, ele no transcorrer do processo, num determinado momento, ele pede para retirar uma qualificadora ou ele pede para que seja reconhecido um privilégio. A isso nós damos, na realidade, o nome de princípio da lealdade processual, que está ligado com quem? Com o sistema acusatório, que está ligado com quem? Com o ônus da prova dele. Porque se ele tem o ônus de provar, a obrigação de provar, e ele não consegue provar, e a consciência dele deveria, nesse exato momento, fazer o quê? Reconhecer a ausência de uma qualificadora e aí requerer, por exemplo, se for em plenário, perante os jurados, que aquela qualificadora fosse retirada, que fosse acompanhado o julgamento somente num homicídio, por exemplo, simples, ou se tivesse uma qualificadora, mas também tivesse um privilégio. Isso me chama muita atenção, porque muitos colegas não se atentam para a questão do ônus da prova no processo penal, e aí fica uma dica. Por exemplo, se você estiver atuando num caso concreto em que o Ministério Público imputar um crime ao seu cliente, mas ele faz menção, narrando os fatos, e até apresentando, por exemplo, a réis furtiva, como fosse o objeto, verifique se na denúncia e dentro dos autos há prova do dolo. Porque só posso ter um furto, só posso ter um roubo, só posso ter um estupro se eu estiver diante do dolo. Então, além do fato principal que ele está imputando lá na denúncia dele, ele precisa, meus amigos, ele precisa ter também a prova do dolo. E é bem verdade que essa prova do dolo provavelmente possa vir a ocorrer só na instrução criminal. Mas, independente disso, o magistrado ele tem 2 momentos para resolver essa questão. Quando ele recebe a denúncia, que ele pode receber ou rejeitar, ou quando ele recebe a denúncia e tem dúvida se existe efetivamente o dolo da prática daquele crime, por exemplo, no caso do roubo, se ele tem dúvida se existe dolo ou uma receptação, se existe um dolo do receptador, porque ele pode ter adquirido aquilo de boa fé. Se ele quiser ser cauteloso, o que ele pode fazer? Aguarda a resposta da defesa preliminar e vai usar os conclusos para ele, ele faz o confronto daquelas provas ali, e se ele verificar que não está cristalino o dolo, de receptação do bem, ele deve absolver o réu sumariamente. Mas isso é bem verdade. Talvez isso aconteça lá na França, em algum outro país. Aqui ainda a gente está muito atrasado nesse sistema. A gente ainda vê, eu costumo falar em sala de aula, que os magistrados, infelizmente, olham isso aqui, imagine que isso aqui fosse um processo, eles olham o processo como mera folha. Eles não olham que um processo aqui dentro tem vida, tem pessoas, tem sentimentos, tem perdas, tem preocupações, pode ter uma perda de uma vida, pode ter a perda de uma liberdade, tem destruições de famílias aqui. Então, quando o magistrado começar a entender que os autos de um processo não é somente uma folha ou várias folhas, mas sim que existe ali um caso real para ser solucionado, a gente vai começar a ter essa mudança aqui. E aí, provavelmente, ele vai abandonar esse artigo 156 aqui do Código de Processo Penal. Não é raro às vezes que a gente está numa audiência em que o juiz ele tenta intimidar o advogado, por exemplo, e ele quer produzir a prova. Então, se eu estou numa audiência, fica a dica para você que está iniciando, para você que é estudante de direito, quando você estiver numa audiência
em que o juiz, tá, já foi produzida a prova de acusação, já foi produzida a prova de defesa, tá, e você percebe que o juiz está questionando, fazendo perguntas, né, e essas perguntas a gente consegue perceber quando é para condenar, você pode pedir a palavra pela ordem e informar para ele, né, você tem que fundamentar, informar para ele que ele está excedendo, né, o papel dele, saindo da imparcialidade, da sua inércia, ingressando no sistema acusatório, portanto desequilibrando a balança e gerando prejuízo para o réu. Faça ficar consignado essa argumentação, porque lá na frente, se você precisar, caso seu cliente seja condenado, você pode requerer, através do recurso de apelação, por exemplo, em preliminar, a nulidade dos autos, a nulidade do processo. E se você conseguir uma nulidade, a gente pode, de repente, até conseguir, por exemplo, uma prescrição, porque aqui no Brasil o processo demora tanto, né, que às vezes acontece a prescrição. Então, o resumo disso que nós estamos falando eu tenho, teoricamente, estampado na Constituição o sistema acusatório, mas na prática a gente tem um sistema ainda, alguns chamam misto, né? Na primeira fase de inquérito inquisitório, na segunda fase seria acusatório. Eu vejo que na realidade ainda existe grande resquício mesmo real do sistema inquisitório, por força da aplicação do 156 do CPP, que é infraconstitucional, está abaixo da Constituição. Então a gente deveria ter um processo penal constitucional. Então você tem que estar atento, porque quando o juiz for receber essa denúncia, verifique na denúncia, verifique quando o juiz está dando a decisão lá, que ele coloca lá, receba a denúncia, tendo em vista que estão presentes os requisitos, né, para a sua admissibilidade, tal como a justa causa. Geralmente é uma decisão desse tipo, uma coisa tão ridícula, que ele não adentra na questão se existe ou não a prova do fato do dolo, por exemplo, tal como uma receptação, tal como no furto, tal como no homicídio. Ele precisa analisar isso, porque se ele não analisar isso, na sua defesa preliminar, você já pode chamar a atenção dele, porque quando você apresentar a sua defesa preliminar, essa defesa vai voltar para ele e os autos voltam conclusos. E dessa conclusão vai acontecer duas coisas. Ou ele absolve o seu cliente sumariamente, lá no 387, ou ele vai marcar a audiência de instrução de julgamento, ou vai vai atender os requerimentos das partes para produzir as suas provas lá, que já deveriam ter sido produzidas antes. O MP, quando ele oferece a denúncia, já tem que vir com provas, né? Mas se por algum motivo qualquer isso acontecer, o juiz ainda tem a possibilidade. E ainda para complementar, o que eu acho muito pior ainda dentro do CPP, que quando eu apresento a defesa preliminar, o juiz abre vista ao promotor, o promotor ter ciência daquilo que eu estou falando. Então veja bem, eu posso apresentar uma defesa preliminar, requerer provas, o promotor vai ter ciência dessas provas, óbvio, pelo contraditório, mas ele também pode requerer outras provas em cima daquela que eu requeri. E aí muitos juízes não voltam o processo para a defesa para se manifestar sobre o requerimento daquelas provas. Fique atento a isso, porque quando ele faz isso, ele está invertendo o ônus da prova também. Porque aí o promotor faz uma nova requisição para a produção de uma prova em cima daquilo que eu já tinha requerido, ou seja, ele está tentando combater os meus argumentos, porém ele não abre prazo para a defesa se manifestar sobre esse novo requerimento. Isso fere o sistema contraditório para a defesa devido ao processo legal. E aí cabe a você trabalhar com esse sistema. Então, o sistema acusatório no Brasil, teoricamente, funciona a Constituição, é isso que vocês têm que responder em prova. Na prática, você vai lutar muito para fazer isso prevalecer, ser efetivado, mas não é para desistir. O papel do advogado é exatamente esse, lutar em razão dos direitos do seu cliente,
E esse direito não é só material, é processual que nós estamos tratando aqui, e nós vamos caminhando para isso. O importante é você ter conhecimento técnico para poder fazer as suas argumentações técnicas. Bom, eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco. Se vocês quiserem deixar algum comentário, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, meu e-mail é professor@josebrito.com.br, tá? Nós temos também lá a nossa plataforma martinsbrito.eadplataforma.com, onde temos os nossos cursos jurídicos, tem material lá para você poder ler. Nosso site é josebrito.com.br. Essa semana ainda vamos ter outras 2 lives sobre assuntos interessantes, tal como abuso de autoridade e sobre o livre convencimento do juiz e a sua íntima convicção, e também o livre convencimento e a íntima convicção dos jurados do Tribunal do Júri. Obrigado por vocês estarem presentes, um grande abraço a todos.